No vídeo de hoje, vamos comentar esta obra, que é uma das mais icônicas dos quadrinhos. Mulher Maravilha, Deuses Imortais. Trata-se da origem da Mulher Maravilha da fase de Jorge Pérez. Este arco não só redefine a sua origem, mas também explora temas profundos como empoderamento feminino, mitologia grega e a relação entre humanos e divindades. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Quadros e Balões, um canal que tem por objetivos a discussão de valores culturais, artísticos, literários, pedagógicos, de entretenimento, entre outros das histórias em quadrinhos. Meu nome é Humberto e se você é fã ou quer conhecer esta forma de linguagem, sinta-se acolhido ou acolhida. E já deixa aí o seu like e se inscreva. Voltamos a seguir a nossa vinheta. O arco que vamos comentar, chamado de Deuses Imortais, foi publicado pela primeira vez nos Estados Unidos em 1986-1987. Tem como autores Greg Potter, Len Wein ou Wein, Jorge Pérez. Temos também Jorge Pérez nos desenhos. No Brasil, a sua publicação aconteceu no próprio ano de 1987, pela editora Abril. A história inicia com uma citação. Os deuses estão mortos, assassinados pelo Deus único. Entre os homens de hoje e do passado não haverá um só pensamento em comum. Ferdinand Lott. Estamos em 30.000 a.C. e vemos um homem das cavernas se dirigindo à sua caverna. Ele aparenta dor, se apoia em uma das paredes da caverna. Ele olha para o lugar que deveria estar a sua mão. Foi devorada por um dente de sabre. Ele se sente diminuído, tem medo, mas ele sabe que medo não deve ser demonstrado. Ele se aproxima de sua mulher, que está curtindo uma pele de algum animal que ele caçou. Ela percebe que algo está errado e de algum modo arrisca a confortá-lo. Ele tenta afastá-la, não consegue. Isso o irrita. Pegando seu tacape, ele, em sua raiva, desfere um único golpe que atinge a cabeça dela. Ela rola por uma depressão no interior da caverna. Seu corpo jaz inerte próximo a uma fogueira. Ele escuta um ruído abafado dentro dela. Ele grita. Algo brilhante sai do corpo de sua companheira. Um facho de luz com 2 pontos rumo ao firmamento. E no fim, há apenas a escuridão. Pulamos agora para 1200 a.C. Vemos o Monte Olimpo em toda a sua glória e poder, com o deus Hermes voando para lá. Ao entrar no salão onde se encontram outros deuses e deusas do panteão grego, Zeus, o Todo-Poderoso, Hera, Ártemis, Ares, Apolo, Afrodite e Atena. Ele observa uma discussão acalorada entre Ares, o deus da guerra, e outras deusas. Ele diverge da ideia de Ártemis de criar uma nova raça de mortais. Ártemis acredita que, demonstrando o verdadeiro lugar dos homens e mulheres em relação uns aos outros, fará com que a adoração aos deuses e o culto a eles nunca deixem de existir. E isso os fortalecerá por toda a eternidade. Apolo concorda com a posição de Ártemis. Zeus fica incomodado por ser uma nova raça apenas de fêmeas. Ártemis lhe pergunta se o gênero realmente importa.
A nova raça será composta por mulheres fortes, corajosas e determinadas. Ares diz que serão a vergonha do panteão. A humanidade só compreende e adora a força, e ele é a força encarnada, e quer os mortais em eterna submissão. Atena entra na discussão, dirigindo-se a Ares, questionando se o Olimpo pode ser representado por mulheres ou que as novas mortais sejam capazes de resistir à influência dele. Ares retruca: mortal algum resiste a ele e um dia ele dominará toda a humanidade. Apolo diz que os humanos são abençoados e amaldiçoados pelo poder da escolha. Zeus, ao ver onde aquilo poderia levar, principalmente após ouvir Ares, encerra aquela reunião do panteão sem dar um desfecho favorável tanto a Ares quanto ao restante dos deuses. Antes de sair, diz: vocês falam como se um dia os homens fossem esquecer os deuses. Isso jamais acontecerá. Ártemis tenta uma última vez, agora se dirigindo a Hera para que ela interfira junto a seu marido. E Hera diz: meu marido é orgulhoso. Não se aventurem em seu temperamento tempestuoso e nunca mais peçam à sua rainha que se volte contra o seu rei em um momento de fúria. Ares, que ainda se encontrava ali, prediz: o homem constrói seu mundo por meio de impérios, e impérios nascem do assassinato e da destruição, da guerra. A humanidade ainda será minha, e o próprio Zeus se curvará ante ao meu poder. E ele sai dali gargalhando. Sentindo que terão que agir por conta própria, Ártemis e Atenas são levadas por Hermes ao Hades, onde encontrarão com as deusas Deméter, Héstia e Afrodite. O barqueiro Caronte surge e, após o pagamento com uma mecha de cabelo de Afrodite, ele leva as 5 deusas até a caverna das almas, que está no útero de Gaia. E lá elas vislumbram as almas de todas as mulheres que perderam suas vidas pelo medo e ignorância do homem. Ártemis começa a entoar um hino. As outras deusas a acompanham. Um vórtice surge no útero de Gaia, transportando as milhares de almas dali. As almas das mulheres se derramam sobre um lago na Grécia. Apenas uma alma, entretanto, permanece no útero de Gaia. Ela foi guardada por Atena, pois terá um destino especial. Sua hora ainda não chegou. O lago começa a borbulhar. Um par de mãos tenta agarrar o ar e logo em seguida Hipólita surge, acompanhada de Antíope e outras. Após serem reincorporadas a uma nova encarnação, têm uma visão das deusas que as trouxeram à vida. Ártemis lhes dirige a palavra. Elas foram criadas para mostrar à humanidade a trilha da virtude e os ensinamentos de Gaia. Atena lhes conferiu sabedoria para se guiarem pela luz da verdade e justiça. Ártemis lhes deu o dom da caça. Deméter, que seus prados sejam frutificantes. Héstia lhes dará um lar. Afrodite lhes dará o dom do amor. Esses dons são o seu direito sagrado e seu poder. Hipólita será a rainha e Antíope governará a seu lado. Aos pés de Hipólita são depositados os cinturões de Gaia, símbolos da confiança das deusas nesta nova raça. Antes de voltar ao Olimpo com as outras deusas, Ártemis diz que essa nova irmandade de mulheres será conhecida como Amazonas. Ares, em seu palácio, o Areópago, observa em um globo que ocorre na Terra. Passam-se anos e notícias de atrocidades cometidas pelas Amazonas se espalham. Héracles, em uma pausa de seus trabalhos para o rei Euristeu, depois de relaxar com uma profissional do sexo,
É envenenado por palavras de escárnio atribuídas a Hipólita, de ser um cãozinho adestrado do rei. Com ira nos olhos, se dirige à cidade de Temícera, acompanhado por seu exército. E lá chegando, exige ser visto pela rainha. Os dois se encontram em uma clareira próxima. Hipólita o convida a se juntar a elas pacificamente e que as Amazonas não estão ali para guerrear, mas para guiar os homens para uma vida melhor. Héracles se opõe a ser governado por uma mulher. Ataca a rainha, que, usando o próprio peso do semideus em sua investida contra ela, é jogado longe. As Amazonas riem. Ele fica mais enfurecido por ter sido humilhado. Arrancando uma árvore, ele avança novamente contra Hipólita. Ela salta e atinge a cabeça de Héracles com o cabo de seu machado. Ele cai ao solo. Com Héracles caído no chão, Hipólita se aproxima, desembainha sua espada e lhe diz: renda-se ou morra. Ele então gargalha dizendo que as Amazonas são aliadas de valor. À noite, há uma confraternização entre as Amazonas e os homens de Héracles. Em sua tenda, ele faz um brinde a Hipólita. Após beber o vinho, ela cai. O vinho continha um soporífero. Temícera é incendiada. Hipólita, em uma masmorra, ouve os gritos das Amazonas aprisionadas. Seus corpos são maculados, sua honra roubada. Hipólita acorda. Héracles a esbofeteia e lhe diz: acreditou mesmo que eu pudesse ser um aliado? Mulher alguma é igual a Héracles, e muito menos escapa do seu carinho, mesmo que precise ser drogada e acorrentada. Agora fiz de você uma mulher de verdade. Ele a deixa sozinha em sua cela. Hipólita roga às deusas do Olimpo por ter falhado. Atena surge diante de si, dizendo: você apenas se traiu. Examine-se. Vocês sonharam em comandar a humanidade. Se afastaram da humanidade. Ignoraram seu propósito. Tornaram-se amargas e corruptas. Hipólita lhe implora pela liberdade para se vingar. Atena lhe devolve que a vingança não é a resposta. É o momento de limpar a alma e voltar ao seu propósito com Gaia. Somente assim será livre. Banhe-se na luz da sabedoria, lhe diz. Hipólita atrai o guarda para dentro de sua cela e, num movimento de fúria, consegue arrancar suas correntes. Ela liberta suas companheiras. Vê com isso suas amigas arderem em fúria e se lançarem contra seus captores. Ao fim da carnificina, há dois lados. O lado de Hipólita, que conclama as Amazonas a seguirem até o mar Egeu, onde Atena as aguarda, e o lado de Antíope, que quer caçar Héracles e aqueles que fizeram mal às Amazonas. Uma cisão se forma. Dois grupos, a partir daquele momento, se estabelecem. Antíope se afasta de Hipólita e com outras irmãs amazonas cavalga em busca de sua vingança. O que aconteceu a elas será retomado em histórias posteriores. Mas vamos nos concentrar aqui, neste momento, em Hipólita. Ela leva a outra parte das Amazonas até o mar Egeu, onde são recepcionadas pela visão das 5 deusas que lhes deram a vida. E Atena lhes diz: vocês falharam conosco, esqueceram a fonte de seu poder, devem pagar pelo seu fracasso. Recuperem a sua honra, serão enviadas para uma ilha, e lá serão carcereiras de um mal inominável para sempre. Enquanto lá permanecerem e não falharem em sua responsabilidade, viverão como imortais. E suas almas voltarão a ser melhores depois de expiarem seus erros e pecados.
Entretanto, a partir dali, deverão usar eternamente os símbolos de seu cativeiro como lembrança para não mais errar. Poseidon abre o mar Egeu e elas caminham para uma nova dimensão onde se encontra a Ilha Paraíso. Ali, elas constroem, abrem espaços, planejam, mantêm sua história, erguem palácios e esculpem ícones em glória aos deuses. Séculos se passam sem saberem o que ocorre no mundo exterior. 3.000 anos. Uma noite, Hipólita procura a oráculo Menalipe para que lhe diga o que ocorre com ela, com sua sensação de ansiedade que não quer passar. Menalipe lhe diz que todas as Amazonas são reencarnações que haviam vivido outras vidas e que seus espíritos foram retirados do útero de Gaia. E a ansiedade que a rainha tem é resultado de sua vida anterior. Era a única das Amazonas que se encontrava grávida no momento de sua morte. Menalipe lhe diz para ir até a praia, ajoelhar-se e esculpir com o barro do paraíso uma imagem de um bebê e orar para a deusa Ártemis e clamar ao útero de Gaia. Assim que Hipólita faz o que foi pedido, Deméter, Afrodite, Atena, Ártemis, Héstia e Hermes direcionam a única alma que se encontra no útero de Gaia. Deméter lhe dá força e poder como os da própria terra. Afrodite concede beleza e um coração amoroso. Atena oferta sabedoria. Ártemis confere o olho da caçadora e a compreensão das feras. Héstia garante a afinidade com o fogo, para que o coração dos homens sempre se abram para ela. E Hermes concede-lhe velocidade e o poder de voar. A figura de barro é banhada por luz das deidades e ganha vida. Ela será chamada de Diana. Anos se passam. A pequena princesa é educada por cada uma das Amazonas e cresce forte entre elas. Menalipe tem uma visão em que vê Ares destruir o planeta e os deuses nada podem fazer, mas que uma campeã da Ilha Paraíso deve ser escolhida para enfrentar o deus da guerra. Diana, ao ouvir o que se passa, se prontifica também a participar do torneio da escolha da Amazona que irá ao mundo dos homens. Hipólita a repreende, ela nunca irá participar. Diana se senta ao lado da estátua de Atena e ora. Quero ter um propósito, diz. E uma voz lhe diz, sim, Diana, um propósito você terá. Chegou a hora. O torneio se inicia com todas as Amazonas paramentadas para diversas provas. Todas portam armaduras e seus rostos estão cobertos por elmos para que não se reconheçam umas às outras. Uma delas, entretanto, se destaca e sai vencedora. A rainha lhe oferece braceletes de prata para que passe pelo último desafio, chamado de prova do trovão. Ao tirar seu elmo, todas ficam surpresas de ser Diana a vencedora. Hipólita tenta dizer algo contrário ao resultado, mas Menalipe lhe diz que não se pode ir contra a vontade dos deuses. Durante a noite, Diana é levada ao templo de Hades para que passe pelo último desafio. A general Filipos retira de uma caixa um revólver automático e aponta para Diana. Uma arma na ilha? Você se pergunta. Essa explicação será dada futuramente, também nas histórias da princesa Amazônia. Ela cruza seus braços em X. Filipos atira 3 vezes e por 3 vezes Diana faz as balas ricochetearem em seus braceletes. Menalipe diz a Diana que um traje será criado para ela, a partir de um brasão da guerreira de quem ela herdou o nome e que morreu para que a raça das Amazonas sobrevivesse, e aponta para a porta de uma tumba. De manhã, a rainha discursa para as Amazonas. A campeã foi escolhida e os deuses estão satisfeitos.
Diana surge para elas radiante em seu traje de Mulher Maravilha. A partir daqui, vou contar de maneira mais resumida o que ocorre nesse encadernado, pois o que nos interessava mais era este início da história de Diana e como ela foi gerada. Em uma base americana, vamos ter aí o coronel Stephen Trevor sendo convocado pelo general Kohler para um exercício real com um caça Phantom modificado. Muito a contragosto, o coronel embarca nessa empreitada que lhe foi imposta. Na ilha Temícera, Diana recebe o seu laço da verdade, confeccionado pelo deus Hefesto a pedido das deusas, e ao recebê-lo, Hermes a convoca a ir até o monte Areópago, lar de Ares, para saber sobre seu paradeiro. Lá, Diana é recebida pela filha de Ares, Harmonia, que lhe entrega um amuleto que lhe dará a direção de onde Ares se encontra. Ao receber o amuleto, Hermes diz que as suas irmãs amazonas estão em perigo e Diana volta à Ilha Paraíso para ver um avião de Trevor soltar uma bomba sobre a ilha. Utilizando de seu laço para agarrar a bomba, Diana a lança para cima e esta explode. O avião cai com o coronel Trevor desacordado após uma luta no interior com o copiloto que estava possuído pelo espírito de Ares. Diana salva o coronel e o leva para a ilha. A deusa Atena surge para as Amazonas e diz a Diana que ela deve ir ao mundo dos homens, levando o coronel consigo. Somos apresentados a seguir a Deimos e Phobos, filhos de Ares, que estão atuando no mundo dos homens. Diana chega a Boston com Hermes e deixam o coronel em um hospital. Militares querem saber como ele chegou até ali e se ele teve participação no assassinato do general Kohler, que havia convocado Trevor anteriormente. Hermes faz com que Diana se encontre com Julia Capateles na Universidade de Harvard para que ela a ajude a desvendar o paradeiro do deus da guerra, decifrando o amuleto de harmonia. Phobos, que observa o encontro de Diana com Capateles, utilizando o poço da onisciência, fica irado com isso. Dirigindo-se ao coração da Górgona, molda uma estátua e a encaminha para a residência dos Capateles. Essa estátua será recebida pela filha de Júlia, chamada Nessie. Deimos se reúne com acólitos de Ares que ocupam cargos no governo dos Estados Unidos. No hospital, o general Tolliver e uma enfermeira tentam matar o coronel Trevor. Ele escapa dali. Trevor procura a tenente Eta e lhe pede ajuda, dizendo que há uma conspiração contra ele. Em outra parte, Deimos se encontra com contrapartes de acólitos de Ares, principalmente da União Soviética. Diana é levada para a casa de Capateles e passa a noite estudando o amuleto. A estátua enviada por Phobos ganha vida. A filha de Capateles grita. Júlia corre em direção à sala e a escada que ela está descendo cede. Diana a pega no ar e dão de cara com Ruína, que na editora Abril recebeu o nome de Podridão. Vanessa, em um canto da sala, pede ajuda ao notar a deterioração do seu corpo. A casa começa a desabar. Diana consegue retirar as duas mulheres de dentro da casa, que se despedaça diante de seus olhos. Em meio aos escombros, Ruína põe em sua cabeça a tiara de Diana, que caiu e sai dali voando. No Olimpo, as deusas com Hermes e Apolo a tudo observam desolados. A tenente Eta Candy começa a vasculhar arquivos do governo e encontra um projeto chamado Projeto Ares. Fotografa tudo e arquiva-o como pode. Na cidade, Ruína
através de um jorro infernal, apodrece monumentos por Boston. Diana a localiza e as duas entram em batalha. Diana é agarrada e vê seu corpo apresentar os mesmos sintomas que acometeram a filha de Capateles. Utilizando seu laço, ela envolve Ruína com ele, que sente dores violentas e se projeta para o céu. Ela explode. O laço foi feito com o cinturão de Gaia. Ao se aproximar dos restos da filha da Górgona, Diana retoma sua tiara. A imprensa aparece, ela se assusta e alça voo. Deimos fica irado com seu irmão Phobos pela tolice que acabou de cometer. Em uma cabana, o coronel Trevor vê notícias na TV sobre a Batalha de Boston e reconhece Diana como aquela que o salvou. Ele e a Tenente Candy saem em busca da princesa e são observados por alguém. A filha de Julia é internada e os médicos não sabem o que fazer. Diana e Julia se refugiam em uma casa de inverno para tentar decifrar o amuleto. Diana vê um vulto se esgueirando pela propriedade e vai atrás. Era o coronel Trevor. Diana fica surpreendida que ele esteja ali. Julia vem logo depois e, após uma pequena discussão, fica acertado que o coronel pode ficar, apesar de tentar eliminar a Ilha Paraíso. Na Ilha Paraíso, ou Ilha Temícera, a rainha pede que a oráculo Menalip revele o destino de sua filha, mas esta é impedida de ver o futuro. No Monte Olimpo, os deuses estão se preparando para a viagem rumo à inexistência. Em todo o mundo, conflitos começam a se acentuar. Na cabana das Capateles, Diana é a única que não aparenta exaustão diante de tanto trabalho para tentar decifrar o amuleto de harmonia e os documentos que Eta Candy trouxe consigo. Um amigo do coronel Trevor, o também coronel Matthew Michaelis, se juntou a eles. Diana perambula pela casa tendo em mãos um desenho de padrão geométrico que Julia Capateles conseguiu montar a partir das inscrições no talismã. Um mapa mundi está em uma prancheta e, ao observá-lo no espelho, Diana reconhece os pontos que estão marcados nele como a contraparte do que está em sua mão. Nisso, tanto em território americano como em território soviético, sob influência do deus Deimos, grupos militares tentam tomar o controle de bases que abrigam mísseis nucleares. Deimos carrega a outra parte do amuleto de harmonia. Diana chega à conclusão que, se aproximar a sua parte do amuleto em um espelho, ela será levada a Ares. Ela não irá sozinha, os outros irão acompanhá-la. Ao tocar no espelho, o amuleto, os 5 são transportados para um local pedregoso e quente, recepcionados por Deimos, que ataca a princesa com serpentes. Phobos, que observa um pouco afastado, proporciona aos 4 mortais os seus piores pesadelos. Eta Candy tem medo de ser enterrada viva, Trevor tem medo de aranhas, Julia Capateles tem medo de morrer afogada e o coronel Michaelis tem medo de gatos. Quando estavam para ser derrotados por esses pesadelos, com a ajuda de Diana, percebem que, se cada um trocar com o outro, seria mais fácil de dominar esses pesadelos vivos. Diana é envolvida pelas serpentes que fazem parte do corpo de Deimos e começam a picá-la, inoculando veneno. Pegando sua tiara, Diana lança em direção a Deimos, que tem a sua cabeça decepada. Diana se aproxima do corpo e apanha a outra metade do amuleto de harmonia. Phobos, ao ver o irmão morto, se é que deuses morrem, foge dali. Julia
e Diana aproximam as duas metades e os 5 são transportados novamente, só que desta vez para uma base americana de mísseis nucleares. São recebidos pelo grupo dissidente de militares de Tolliver. Num dos monitores, Ares se faz presente para a princesa Diana, dizendo que ela fracassou em sua tentativa e que o homem se destruirá, mostrando com isso o fracasso das Amazonas e dos deuses do Olimpo. Então, ele desaparece das câmeras do monitor, restando a imagem de um míssil balístico pronto para ser ativado pelo general Tolliver, que abre a sala de controle. Trevor grita para Diana atacar o general e nisso um tiroteio começa na base. Tolliver se tranca na sala e Trevor quase é esmagado pela porta que se fechou atrás dele. Diana tenta abri-la com sua força, mas o veneno das serpentes de Deimos começam a fazer efeito no seu corpo. Sem conseguir abrir a porta, Diana apela a Ares, que a enfrente cara a cara. Então, Diana é transportada para um local sombrio, onde encara a chegada do deus da guerra, Ares. Quando o general Tolliver estava girando a chave do juízo final para lançar os mísseis, Trevor o mata. Entretanto, um espírito demoníaco faz seu corpo reviver, impedindo Trevor de tirar a chave do dispositivo de controle de mísseis. Ares confronta a princesa Diana com imagens de que sua missão fracassou, seja por não impedir Tolliver e sua contraparte na União Soviética, suas irmãs Amazonas e os deuses no Olimpo. Diana ataca Ares, mas é rechaçada por este. Ele a levanta pelo pescoço. Diana pega o amuleto de harmonia que estava embaixo de seu cinturão e atinge o capacete do deus da guerra, que fica mais furioso. Ele incendeia aquele lugar com chamas sobrenaturais que provocam dores no corpo da princesa. Ares volta a mostrar imagens do seu aparente fracasso e dos mortais que a acompanhavam na base militar. Em uma última tentativa de vencer Ares, Diana apanha seu laço da justiça e enlaça o deus da guerra com ele. Ares percebe então que tudo o que planejou lhe trará, no fim, a sua própria ruína. Ele toma a princesa em suas mãos, dizendo que o equilíbrio deve ser restaurado. Quando os mísseis estavam para serem disparados, nada acontece. E Ares diz: a partir desse instante caberá ao homem decidir sobre sua própria destruição. Sua capacidade de derramar sangue é descomunal, e isso o manterá forte, mas jamais tornará a se envolver com a possível aniquilação humana. Esses dias chegaram ao fim. Há diferença entre destruição e erradicação total. Cabe a você, Diana, ensiná-la aos homens para que eles se salvem a si mesmos. Caso Diana não consiga fazer isso, o mundo voltará a ter notícias dele. E Ares desaparece. Diana é transportada dali e o negrume permanece. A base é tomada por forças de segurança, os dissidentes começam a queimar, Júlia Capatelli e Zeta Kendi recebem cuidados médicos, mas o coronel Michaelis infelizmente está morto. Trevor surge pela porta carregando o corpo desfalecido de Diana. No Olimpo, os deuses se regozijam com o término da ameaça do deus da guerra. No arquipélago de Temícera, o corpo de Diana é banhado em um lago da Ilha da Cura, em um ritual de restauração. As Amazonas ficam preocupadas que nada está resultando desse ritual. Ao observar tudo o que está ocorrendo na ilha, é pedido a Zeus que interfira na salvação da princesa Amazonas. Zeus então convoca Poseidon e Éolo
para que possam curar a princesa. O corpo de Diana é tragado pelo oceano e recebido pelo deus dos mares, que convoca as Nereidas e lhes implora que recuperem o corpo e a alma da princesa amazona. As amazonas que acompanhavam o ritual ficam maravilhadas ao ver Diana sair do mar resplandecente. Hipólita se alegra por ver sua filha bem novamente. Zeus aparece entre as nuvens dizendo que as amazonas devem continuar a servi-lo e compartilhar do seu amor. Algumas deusas ficam preocupadas com esse interesse de Zeus pelas amazonas. Na Ilha Paraíso, Diana discute com sua mãe, dizendo que ainda precisa voltar ao mundo dos homens, principalmente por causa da missão dada por Ares, e levar uma cura para a filha de Júlia Capateles. Hipólita fica receosa de deixar Diana sair novamente da ilha, mas acaba tendo autorização graças à intervenção de Atena, que dá a Diana sandálias do deus Hermes para poder viajar até o mundo dos homens. Ela retorna e a primeira coisa que faz é levar a cura para Vanessa Capateles e se reencontrar com a sua mãe, Júlia Capateles. Paro por aqui por enquanto. A origem da Mulher Maravilha nos quadrinhos remonta a 1941-1942, com a sua criação por William Moulton Marston e desenhos de Harry G. Peter. Cabe aqui uma curiosidade. Marston era um psicólogo respeitado, criou o detector de mentiras ou polígrafo, que foi usado como inspiração do laço da verdade da nossa personagem. E por muitos anos viveu um trisal com duas mulheres. Fazendo uma comparação entre os desenhos de Harry Peter e os de Jorge Pérez, os de Peter eram simplistas, além do roteiro ser também menos desenvolvido, como nos dias atuais, e buscar aí um pouco mais de humor. Esta nova origem da Mulher Maravilha, que acabamos de conhecer, de 1986-87, faz parte daquilo que se convencionou conceituar de origem pós-Crise nas Infinitas Terras, que foi um momento da editora DC Comics para comemorar seus 50 anos e que alterou seu multiverso com inúmeras terras para apenas uma, tornando seu universo de super-heróis mais simples para novos leitores, assim como também para os mais antigos. Nesta edição, que compreende as 7 primeiras edições, a arte e a direção argumentativa ficou a cargo de Jorge Pérez, Len Wein e Greg Potter. Este último é acreditado, embora não estivesse mais no projeto, pois havia se afastado e as suas ideias de argumento ficaram mantidas. Inclusive, este arco de história já teve várias encarnações publicadas aqui, nas revistinhas do Super-Homem, na editora Abril, depois em encadernados da editora Panini, como Biblioteca da DC, em Lendas do Universo DC e neste encadernado da Eagle Moss. E mais recentemente, essas histórias estão num ônibus da fase do Jorge Pérez, também publicado pela Panini. Comparando os dois momentos históricos da Amazônia, tanto da origem do Marston quanto nesta, temos como centro de gravidade o deus Ares ou Marte como causador de grande conflito. No caso de Marston, na Segunda Guerra Mundial, e no pós-crise, o conflito entre Estados Unidos e União Soviética, apelidado de Guerra Fria. Tanto em uma quanto na outra, a origem tem influência da mitologia grega no processo de contação da história, com a investida dos deuses nos destinos da humanidade, principalmente quando sua influência
não é mais levada em consideração ou pouco sentida devido à decadência vinda da queda de adoração aos deuses, o que gera um vácuo de poder religioso, seja no Olimpo, seja entre os homens, e neste caso a abertura da origem pós-crise com a citação de Ferdinand Lott faz todo sentido, introduzindo uma reflexão sobre a relação entre deuses e mortais, e sugere um distanciamento entre o divino e o humano com a mudança de um culto para outro, no caso o cristianismo, que virá tempos depois. Uma análise do roteiro pós-crise, que é o que devemos nos focar com mais ênfase, já carrega em si algo de épico ou de estruturação de um conto mitológico para a nova origem da personagem. Isto se nota logo de cara nas páginas introdutórias, a partir da abertura em que se narra um acontecimento cerca de 30 mil anos no passado, como se fosse um pequeno conto, e logo depois nos vemos entrando na era dos deuses do Olimpo, que eram comandados por Zeus e Hera. A Mulher Maravilha desta história deve ser realçada como um símbolo de esperança e superação, uma ponte entre o mundo divino e o humano. Esta nova leitura dialoga bem com as interpretações filosóficas e reforça a dimensão arquetípica da heroína. Mas vamos com calma, porque isto vai ser analisado a seguir. O uso dos deuses gregos foi meticulosamente pesquisado e pensado para trazer uma carga narrativa de perda de poder de Zeus em detrimento ao deus Ares, visto que este se utiliza das ferramentas criadas a partir da criatividade dos seres humanos para provocar a maior quantidade de mortes durante guerras e otimizar o poder intrínseco a elas como arma de dissuasão de algumas potências militares, como fica bem claro com a representação do poderio americano e da antiga União Soviética nos seus estertores finais da Guerra Fria. É importante lembrar que os autores desta história em quadrinhos passaram suas vidas inteiras sobre este guarda-chuva de insegurança no conflito sem guerra direta entre as duas maiores potências militares daquele período histórico. Portanto, faz todo sentido para que Ares seja esse centro de gravidade que assola esse mundo e sua construção, como aconteceu em Batman, Cavaleiro das Trevas, e o Watchmen, que estão situadas também nesse período histórico. Ao analisar a história como um todo, Mulher Maravilha, Deuses Imortais, é rica em simbolismos, mitologia e traz questões profundas do poder feminino em contrapartida ao discurso patriarcal que permeia a nossa sociedade até os dias de hoje. Ou seja, tem um subtexto sobre empoderamento feminino e sua luta contra o machismo, além de uma busca de equilíbrio enquanto forças opostas se digladiam. Além de questionar o papel dos deuses na vida humana e como a humanidade pode se libertar de sua influência e pretensa autoridade sobre os destinos individuais e coletivos dos seres humanos. A sociedade das Amazonas é uma sociedade matriarcal em que as mulheres têm a sua força na independência do sexo enquanto gênero, calcada em sabedoria que vem não apenas do currículo oculto, que é social, mas também do estudo, como mostrado na história em quadrinhos. A criação de Diana, como vamos discutir daqui a pouco, e sua missão no mundo dos homens, como é dito na HQ, simboliza essa luta pelo equilíbrio de gênero e ressalta a resistência contra a opressão masculina personificada por Ares, Héracles e mais futuramente nas histórias dessa fase por Zeus. Este último é retratado como uma figura orgulhosa e machista que reflete através de suas atitudes a visão patriarcal que permeia a mitologia grega e a sociedade em geral. No entanto, ao final, ele reconhece o valor das Amazonas, sugerindo aí uma possível evolução em sua postura.
Se você está gostando dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Sua interação ajuda muito a manter este canal Quadros e Balões vivo. Como podemos ver em Mulher Maravilha, não é apenas uma aventura heróica, mas apresenta um texto rico em análise, crítica do nosso mundo a partir da história. Podemos explorar a reinterpretação de mitos e até questões urgentes como justiça de gênero, ética do poder e a relação entre humanos e divindade. Sua complexidade torna o material aí valioso para discussões em sala de aula, estudos culturais e reflexões filosóficas, mostrando como os quadrinhos podem ser uma ferramenta poderosa para engajar debates profundos sobre a condição humana. Quanto à arte de Jorge Pérez, ele nesta fase profissional de sua vida está em outro patamar. Quase divino, para não perdermos o mote da influência grega nas artes. E é a partir da sua fase na Mulher Maravilha que ele se torna verdadeiramente um artista completo. Aqui podemos dizer que ele esculpe com os desenhos formas humanas perfeitas e retrata cenas de ação como ninguém, sem perder detalhes dos cenários. Tanto que, ao fazer Mulher Maravilha, ele disse certa vez que a partir desse trabalho ele começa a utilizar referências para deixar a cidade de Boston com cara de Boston e não como uma cidade genérica, como muitos quadrinistas fazem nos quadrinhos. Ele é um desenhista que deixa aí os seus personagens bastante expressivos e dá identidade a cada um pelo seu gestual, além das vestimentas elaboradas para acrescentar camadas de personalidade a cada um desses atores dessa peça de teatro grego. Comparando o seu trabalho bem de leve com o trabalho de Harry Peter, da primeira origem da Amazona, tirando Eta Candy, que é gordinha, todos são tratados como estátuas gregas. Isto é, há todo um cânone de construção que deixa os personagens estética e anatomicamente perfeitos, principalmente as Amazonas. Enquanto na história de 1942 há inclusive Amazonas bem acima do peso, retratadas na primeira HQ da personagem. Jorge Pérez tem aí uma noção espacial bastante absurda, única em seu gênero, deixando espaços na página para que a parte textual nunca corte demais a sua arte, que é a parte representativa da história em quadrinhos, havendo assim uma complementaridade e não tornando o texto redundante com o que é mostrado. Mérito dele e dos argumentistas Greg Potter e Len Wein. A arte também é realçada devido ao trabalho de arte final elaborado por Bruce Patterson, com a cobertura delicada sobre a arte detalhista de Jorge Pérez e seus grafismos que estavam ali também para contar a história e transmitir emoções e sensações aos leitores. Aqui eu vou abrir um parêntese sobre o Monte Olimpo, elaborado por Jorge Pérez. Vocês vão notar que há uma clara influência de Escher na sua construção e o artista brinca com a noção de que há vários pontos de fuga para a representação do lar dos deuses, e estes não são limitados pelas leis da gravidade como nós estamos acostumados aqui na Terra, podendo ter vários pontos de fuga, deixando aí personagens de lado, de ponta cabeça, lembrando que este mundo não se regula pelas nossas leis físicas. Desse período das HQs, meados de 1980, sempre se enaltece o trabalho de Dave Gibbons em Watchmen e de Miller e Mazzucchelli em Batman. Mas temos que enaltecer também o trabalho de Jorge Pérez, que é muito, muito acima da média no quesito de se montar uma página e articulá-la às outras. Fecho aqui
o meu parênteses. Dá para contar nos dedos quem melhor representou a Amazônia ao longo de sua história. E com certeza Jorge Pérez está em primeiro lugar. Você concorda com o que foi dito aqui do artista, espectador? Voltemos à nossa discussão sobre a história e também debater um pouco mais sobre Diana, a princesa amazona. Podemos fazer aqui uma analogia entre Diana e a caixa de Pandora. Segundo o mito, de maneira simplificada, Pandora recebeu uma caixa e foi-lhe pedido que nunca abrisse essa caixa. Mas a curiosidade matou o gato e, sem se conter, Pandora abre a caixa e saem de lá todos os males, calamidades, problemas e sofrimentos da humanidade. Quando Pandora tenta fechar a caixa, já era tarde demais. Doença, sofrimento, guerras, pobreza e misérias escaparam pelo mundo. Quando ela consegue fechar essa caixa, apenas um item permanece preso nela: a esperança. Diana, ao ser gerada do barro, recebe dons das deusas e deuses do Olimpo e carrega dentro de si a esperança, oferecendo com isso um contraponto e um conforto e possibilidade de superação. Mas ela também carrega a possibilidade de destruição. Ela é dicotômica em sua figura, ao trazer mudanças positivas ao mundo dos homens, e também pode trazer o risco de desencadear conflitos e destruição a este mundo. Aqui uma curiosidade. Na sua primeira versão, Diana foi esculpida como uma estátua por sua mãe, enquanto nesta nova origem é esculpida a partir do barro, em contato com a terra ou Gaia, o que lhe confere todo um aspecto simbólico de união do divino com o natural, reforçando essa conexão com a terra e a sua missão primeira, que é proteger a humanidade. Ao ser moldada a partir do barro, isto nos remete à criação do homem na mitologia grega e na mitologia judaico-cristã. Diana, ao transcender o mundo das Amazonas, se torna um símbolo de esperança para a humanidade. Sua luta contra Ares representa a resistência contra a guerra, a destruição e a opressão, mostrando que é possível superar as forças do caos. Quanto a Hipólita, sua mãe, não apenas nessa vida, mas também na outra, como ficou claro na introdução da HQ, tenta ser uma figura materna forte que luta para proteger a sua primogênita e também o seu povo a qualquer custo. Nisso, não deixamos de notar uma alma marcada por amor, preocupação e conflitos internos que podemos dizer são fruto de sua alma à frente do seu tempo. Ela e Diana têm uma conexão que transcende o tempo e o espaço, intrinsecamente ligadas pelo destino, algo tão comum na mitologia grega. Sua relação com Diana é, portanto, marcada por amor, medo, esperança, refletindo as complexidades da maternidade e do poder feminino. Hipólita, embora não tenha sido explicitado na história, e aqui uma dedução minha, dentre todas as almas das mulheres escolhidas para reencarnar, é aquela que aparentemente sofreu mais devido à sua ignorância quase que infantil perante um homem em sua vida anterior. Note que ela era uma mulher das cavernas, possivelmente neandertal, que tinha acima de tudo um coração amoroso, livre de quaisquer pecados, mágoas e talvez rancores. Por isso, ter sido escolhida tanto como a primeira a surgir e a liderar as Amazonas no mundo dos homens, como a mãe da salvadora dos deuses e, consequentemente, da humanidade do final do século XX, sob a sombra do Armagedon nuclear que foi acentuado por Ares na HQ. A história, como um todo, explora ora mais abertamente, ora mais sutilmente e metaforicamente a relação entre o mundo natural e o sagrado, com Diana e seu povo conectados à terra e aos deuses gregos,
trazendo questionamentos quanto à religiosidade, que é ao mesmo tempo uma força libertadora, como uma força opressora do espírito humano, dependendo de como é interpretada e utilizada, seja pelo panteão politeísta, como nas religiões monoteístas. Diana carrega em si um certo messianismo lutando contra mitos patriarcais, trazendo uma eco-espiritualidade com Gaia, a Mãe Terra, isto é, fazendo com que o homem se conecte mais diretamente com a natureza, como um ser sagrado que mantém a vida e a saúde da humanidade. A luta de Diana contra Ares não é apenas uma batalha entre bem e mal, mas uma metáfora poderosa para a resistência feminina contra a opressão patriarcal. Sua jornada nos lembra que a verdadeira força está na sabedoria, na compaixão e na união. Mulher Maravilha, Deuses Imortais, é uma tapeçaria habilmente construída que entrelaça questões sociais, mitológicas e filosóficas de maneira densa, às vezes de maneira visível, outras no seu subtexto. Traz em si o empoderamento feminino e a busca por um mundo mais igualitário e reflete sobre o papel da mitologia e da religião na construção de valores humanos. Duas coisas apenas me incomodam nesta história em quadrinhos, embora eu a conheça há muito tempo. O primeiro, a ausência de uma certa temporalidade no processo de situar o leitor durante os acontecimentos, e que pode ser um pequeno demérito, parecendo, sem ser, que os fatos se atropelam numa escalada desenfreada para resolver a trama. Mas é apenas uma impressão que não atrapalha em nada o desenrolar da história e o prazer de lê-la, visto que também há, nesse mesmo processo de leitura, o entendimento de que se trata de uma história de super-heróis, ou, no caso, de uma super-heroína. E neste subgênero, temos que aceitar que existem certos maneirismos, convenções para o desenrolar da trama. O segundo ponto, os autores poderiam ter desenvolvido melhor a trama dos deuses no momento em que se preparam ou se preparavam para a grande jornada rumo ao esquecimento devido ao aumento do poder do deus Ares. Nós não tivemos o ponto de vista deles, simplesmente fomos apresentados à aceitação daquilo e não vimos os seus preparativos para a inexistência. E o ponto de vista principalmente de Zeus, que seria o mais poderoso deles. No processo de leitura, simplesmente passa e aceitamos, sem problema. No fim, cada ator tem aí o seu lugar na trama, temos a sua construção bem delimitada ou delineada para uma história inicial. Ninguém aparece e desaparece do nada em toda essa jornada das 7 primeiras edições. Alguns desses personagens serão melhor desenvolvidos ao longo da passagem de Jorge Pérez. Inclusive, algumas pontas soltas ou alguns mistérios vão ser desenvolvidos melhor à frente. Escreva aí, caro leitor ou espectador, se querem que eu continue a destrinchar essa fase da princesa amazona. Podemos acrescentar que é uma história em que não há pressa no seu desenvolvimento. É bastante consistente em todo o trajeto e figura entre os grandes momentos da personagem em toda a sua rica história no universo DC. Os envolvidos estavam no seu melhor.
no processo de contar a história, seja no texto ou nos desenhos inspirados, com o perdão do trocadilho, pelos deuses. E você, como vê a jornada de Diana e sua luta por um mundo mais justo? Deixa aí o seu comentário, vamos debater essa obra fascinante. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais análises como esta. Afinal, esse é o nosso canal sobre quadrinhos. Nos vemos no próximo vídeo.